tarde. Que bom recebê-los aqui em Curitiba. Boa tarde para você que está acompanhando essa aula remotamente. Sejam bem-vindos também a mais esse curso da Unipública. Meu nome é Lucimara. Deveria ter aberto aqui. Isso. Meu nome é Lucimara, eu sou pedagoga, eu sou cerimonialista, sou aposentada hoje da Prefeitura Municipal de Curitiba, atuei por 34 anos na Prefeitura, sou mestre de cerimônia, sou técnica em eventos e sou membro da Associação Brasileira de Profissionais de Cerimonial. Eu sou o membro número 39 dessa Associação Nacional. Nós ficaríamos juntos até às 17h20. Fiquem à vontade para questionar. E você que está nos acompanhando remotamente, mande suas questões, mande seus questionamentos, se for necessário, pode falar aqui conosco também. Quando vocês vieram para cá, vocês vieram com uma expectativa. É um curso que fala sobre servidor público. O que você espera desse curso, Maiara? Qual é a tua expectativa com esse curso? A minha expectativa é agregar ainda mais a minha atividade, né, no dia a dia, levar mais conhecimento ao meu dia a dia e também dividir com os colegas que não conseguiram estar aqui, Perfeito. não conseguiram estar remotamente. E você, meu amigo João Paulo, né? Qual é a tua expectativa com esse curso? Nossa, expectativa muito grande, né? Eu ainda não havia feito um curso nessa área, na área da comunicação, né? Venho de um lugar muito pequeno, 2.500 habitantes, então tudo que eu aprender aqui, eu quero utilizar com certeza e levar lá para os meus companheiros. Então, veja, nós vivemos experiências diferentes. Eu fui servidora de um grande município, que se não geograficamente grande, né, por exemplo, São José dos Pinhais, aqui é muito maior que a cidade de Curitiba. Mas é uma grande metrópole, é uma capital. Então, eu tenho uma determinada experiência de vida e de trabalho. Vocês também têm a de vocês. Nós vamos construir a imagem do servidor público baseado em tudo isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro e acima de tudo, nós somos servidores. Nós não somos donos do local onde trabalhamos. Nós não somos donos da nossa função, tá bom? E mesmo que sejamos especialistas no que fazemos, nós encontramos outras pessoas que trabalham num nível parecido com o da gente. Por que eu estou falando isso? É muito comum o servidor público desenvolver seu trabalho por muito tempo, inclusive no mesmo local. É muito comum. E aí acaba virando uma extensão da nossa casa. E é algo muito difícil para o servidor, porque daí o servidor diz, é a minha mesa, a minha gaveta, o meu computador, a minha sala, e não é da gente, entendeu? Não é uma extensão da nossa casa. E isso é algo que a gente vai querer desenvolver durante essa tarde. Nós vamos conversar, porque nós não somos os donos, nós somos gestores daquele espaço onde a gente está utilizando, gestores do nosso trabalho naquele momento. Então, eu tenho aqui algum material. Tem essa aula e eu tenho um material em Word que vai estar disponível para vocês, que já está disponível, que vocês podem acessar. Não é um material que eu escrevi, é um material que eu compilei e juntei, coisas que eu utilizei durante toda a minha experiência de trabalho. E assim, eu já estou aposentada há 2 anos, mas foram 34 anos servindo uma comunidade. E eu vou dizer para vocês, a gente leva muito tempo para descobrir o que é ser servidor. Porque antigamente se chamava funcionário público. Funcionário vem daquele que funciona. O funcionário é aquele que desempenha uma função. E era assim, você fazia um concurso para
técnico em enfermagem, se você fosse excelente, mas o melhor técnico em enfermagem do mundo, você ficaria na mesma função para sempre. Certo? Porque você era concursado ou estava ali por conta da sua especialidade naquele cargo. E hoje tanto faz as prefeituras, os governos, eles estão com os olhos atentos no servidor, naquele trabalhador que desenvolve o seu trabalho com maestria, que trabalha com cuidado, que trabalha com um olhar mais humano. E a gente tem que ficar, porque nós estamos construindo uma sociedade e a gente vê a perda da credibilidade do servidor. Tinha um tempo que dizia assim, eu sou funcionário público, era algo, nossa, ele é funcionário público, ele é funcionário do Banco do Brasil, ele é funcionário da prefeitura. Era algo que se fazia, né, elogioso. Depois, a gente tinha um pouco de vergonha, né? Assim, sou funcionário público, você já não dizia, você dizia assim, sou técnico em enfermagem, né, como estava usando o meu exemplo, eu sou jornalista. Você não queria mais encarar, porque a gente estava perdendo em credibilidade. E hoje a gente está resgatando isso de novo. Hoje a gente tem orgulho novamente em dizer, eu sou servidor público, já não se usa mais o termo funcionário, porque a gente não está aqui só para exercer uma função, a gente está para construir uma sociedade. Então, vamos lá. O servidor público trabalha onde? Num setor público. Um setor público quer dizer que é um setor que serve à sociedade, a todos, inclusive a gente também, né? Então, é um setor que é algo a serviço de uma sociedade. O setor público, ele é uma esfera da economia. A economia é formada do setor público, do setor privado e daqueles setores que fazem uma junção dessas duas esferas. O setor público, aqui diz esse texto, que ele se opõe ao setor privado. Não é de se opor, de ser antagonista ou de lutar contra o setor privado. Mas ele fica num momento, num patamar, onde ele tem que equilibrar o setor privado para evitar os excessos de exploração. O setor público tem também a função de levar equilíbrio ao serviço da sociedade, estabelecer limites, fiscalizar, fornecer os subsídios para que as coisas aconteçam na sociedade. Perfeito, perfeito. É como você... Os poderes, você levar para brincar 2 crianças na gangorra no parque. Se você levar uma criança muito grande e uma muito pequenininha, a brincadeira não acontece. Por mais que eles queiram brincar, por mais que sejam 2 crianças, por mais que tenham a mesma intenção, a brincadeira não acontece. Para que a brincadeira aconteça, eu tenho que criar o equilíbrio. E o equilíbrio se dá, sabe como? Não dando totalmente o poder nem para um lado e nem para o outro, né? Para que você consiga estabelecer equilíbrio. Um atua para o outro da mesma forma para que esse equilíbrio aconteça. Então, assim, o setor público não existe sem o setor privado. A esfera pública não funciona sem a esfera privada. No nosso meio de governo, né? Então, vamos falar como nós estamos vivendo aqui na nossa forma de governo, tá bom? Não vamos falar de comunismo, socialismo, porque fora da nossa realidade. Bom, mas o serviço, o setor privado, ele é o motor da sociedade. Por quê? Porque dinheiro só é gerado no setor público, só é gerado no sentido de economia. Né? Porque o setor privado não pode fabricar dinheiro, assim como nós também não. Né? Existe um lastro para que isso aconteça. Bom, então, estabeleci o que é... Volta. Eu estabeleci o que é o setor público e o que é o servidor público. É um trabalhador
em qualquer lugar do mundo existem servidores públicos. Ele é um trabalhador que rege e que desempenha uma atividade que funciona para dar sustentação para a sociedade. Sem o servidor público, a sociedade não existe. Eu não tenho como transformar toda a sociedade num setor privado, porque ela não vai funcionar. Porque se eu transformar todo um setor privado, só vai ajudar a quem produz o dinheiro. O setor público está aqui para manter esse equilíbrio, essa harmonia, como você disse, Mayara, acontecendo. Tá? O conjunto dos serviços prestados, prestados pelos servidores públicos, eles fazem a sustentação da continuidade da nossa sociedade. É confuso isso? Vocês discordam? Como é que é? Concorda com o que eu disse até agora? Eu concordo. Pode pontuar. Concordo, porque assim, usando a mesma analogia, né? Eu acho que precisa ter a parcimônia em todas as atividades, eu enquanto servidor, servindo alguém no particular, que é a sociedade, que eu faço parte da sociedade também. Uhum. Então, meu trabalho enquanto servidora reflete na sua vida e também na minha própria vida. Com certeza. E você concorda? Então, vamos ver uma coisa, vamos falar sobre algumas situações que nos deixam, às vezes, um pouco desconcertados. Por que não tem só escola pública? Eu acredito, professora, que ainda exista muito preconceito em relação à qualidade do ensino. E não só preconceitos, mas falta também investimento por parte dos nossos governantes, investir na educação pública para dar essa credibilidade maior. Porque, assim, eu sou uma aluna que vim do ensino público desde sempre, né? Só fiz uma graduação no ensino particular, mas todo o meu ensino fundamental, médio e os primeiros passos na educação foi em escola pública e, assim, foi um ensino de excelência. Eu acho que por parte dos pais ainda existe muito preconceito e também os nossos governantes poderiam investir um pouco mais, e é naquilo que a senhora falava no início da aula, resgatar o orgulho de ser servidor, resgatar o orgulho de ser um estudante, um acadêmico, enfim, seja em qual nível da graduação, em escola pública, em universidade pública. O que você acha? Sim, eu acho que eu discordo um pouco da questão do preconceito. Eu acho que que os pais não têm um certo preconceito, porque realmente o nosso ensino público não é adequado. Eu não diria preconceito. Tem uma outra palavra, mas eu não consegui encaixar essa palavra agora. Mas eu acho que é isso. Mas falta realmente essa... O estigma diz que ensino público é para pobre e ensino particular é para rico. É por isso que eu me refiro ao preconceito, porque eu conheço famílias em que o nível financeiro delas é classe média. Mas, assim, eles preferem manter o filho numa escola particular, trabalhar 3 turnos para conseguir manter o filho numa escola particular, porque a bandeira deles é de que o ensino público é fraco. E o ensino particular é fraco. Mas, de fato, é fraco. É por isso que eu digo que os nossos governantes precisam investir. Então, além do investimento do governante, a gente tem que ver qual é a produção do setor público que se contrapõe ao setor privado. Como é que eu vou dizer? O governo não produz dinheiro. O dinheiro que sustenta o governo e que sustenta todos os investimentos do governo vem de onde? Vem da população, vem de nós que somos trabalhadores. Então, o dinheiro que nós fornecemos para o governo, através dos impostos, das taxas, este é o dinheiro que vai movimentar
a sociedade do serviço público. Já o serviço particular, da onde vem o dinheiro? Daquele que se utiliza desse serviço. E quando ele paga, ele pode exigir um diferencial, o que é diferente da gente do serviço público, porque nós temos a ideia errada de que se é público é de graça. E não é de graça. É pago e muito bem pago. E aí nós achamos que nós não podemos exigir. E por que não podemos exigir, e talvez porque às vezes temos que trabalhar os 3 turnos também, nós acabamos aceitando algumas coisas que vêm e que achamos que é assim que deve ser, sabe? A gente se acostuma, não devia, mas se acostuma. E a mesma coisa acontece na saúde. Você quer um atendimento diferenciado, você paga seu plano de saúde, aí você pode exigir do seu médico, aí você pode exigir, mas nós também pagamos plano de saúde, você sabe que você vai ficar horas esperando lá na sala do médico particular, que às vezes você não consegue a consulta, que vai ao médico e que ele também não corresponde ao que você esperava. Mas se você tiver câncer, você vai para o serviço público. Como é que eu vou dizer? O setor privado não consegue arcar com os planos de saúde, porque sai muito caro e ele não pode daí te dizer não, né? Então, a gente sabe que existe sim a excelência no serviço público. Eu fiz as três entidades federais de educação, né? O IFPR. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. A Universidade Federal, o Instituto Federal e o Centro Federal de Educação Tecnológica. Estudei os 3, que agora é a Universidade Tecnológica, né? Então, são de excelência. Duvido alguma entidade de mesmo nível conseguir bater, porque é muito bom. Porém, você vai ver lá elevador que está encostado, escada, banheiro que não tem porta, porque a gente acha que está recebendo algo de graça e que não pode ir lá e fiscalizar, cobrar, fazer acontecer. Mas, se é você que está pagando a escola de seu filho, você não vai permitir que ele fique uma semana sem aula de português porque o professor está de licença. E isso acontece no setor público, porque uma série de leis... Bom, muita coisa está mudando, gente. Muita coisa está mudando. Nós somos servidores públicos, são poucos os setores que ainda hoje têm, por exemplo, licença-prêmio. Quando eu entrei na prefeitura, nós tínhamos a cada 5 anos 3 meses de licença pública, de licença-prêmio. Isso não existe mais hoje. Quem entrou... A gente tinha a ideia de que o servidor público não podia, de maneira nenhuma, ser dispensado. Ele era intocável. Fosse o quanto fosse ineficiente, digamos assim, ele seguiria no seu caminho, porque nós não podíamos... E hoje não funciona mais isso. Isso não funciona mais, em nenhuma esfera. Porque nós, que somos usuários, batemos o pé e fomos lá fazer com que isso acontecesse, com que essa diferença. Porém, muita gente também não quer que mude, porque é o usuário do benefício que acredita que existe. Então, é aquela velha história, sabe assim, tem a linha da demarcação de muro de uma região toda. Aí o teu vizinho avançou 3 metros, se você denunciar, vem lá e manda ele mexer no muro. Você não denuncia, sabe por quê? Vai que no mês que vem você também precisa desse espacinho, né? Então a gente silencia, porque para não perder um benefício que porventura a gente acha que possa vir. Meu nome é Lucimara, sou pedagoga, sou aposentada do serviço público da Prefeitura de Curitiba já há 2 anos. Trabalhei 34 anos na prefeitura. Servi o meu município por 34 anos. E levei quase esse tempo para descobrir o que é ser servidor público de verdade. Tá bom? E eu acho que a gente continua aprendendo ainda. Bom, então vamos ver. O setor público, gente, é um lugar formal.
Não é extensão da minha casa, não é uma sala de estar, é um lugar formal e ele existe para servir a uma sociedade. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu faço, com como eu utilizo também o meu espaço de trabalho. Tenho que lembrar que ele é um local formal. Algum tempo atrás, num outro curso, um aluno me dizia assim, prof, mas a gente é de uma prefeitura pequena, a gente não tem local para comer, a gente não tem... Então fica tudo na nossa sala, é tudo lá, é a nossa extensão. A gente tem armário de comida, tem geladeira, dentro do próprio local de trabalho. Acredito. Mas isso vai contra normas de trabalho. Você tem que tomar cuidado, você não pode ter no seu local de trabalho, onde você gera, o serviço público ainda tem isso, né, com a burocracia e muito papel, onde você gera muito papel, tem lá cafeteira, forno micro-ondas, porque o risco de acidente é muito grande. E existe legislação para isso, né? Aí fica aqueles cabos passando pelo chão para pôr a máquina de cópias para cá, né? Porque a gente se acostuma a acreditar que é assim que tem que ser. Não. Então, o nosso local de trabalho é um local formal. É um local de atendimento. A gente tem que tomar cuidado para não achar que isso é uma extensão da nossa casa. Então, tomar cuidado. Primeiro, como você organiza seu espaço de trabalho. Você está lá trabalhando e utiliza seu computador também para ver seus e-mails pessoais. Saiba que se você abre o seu e-mail pessoal no seu computador de trabalho, outra pessoa também pode abrir o seu e-mail. Porque este equipamento serve àquele local. E a privacidade aí é algo que não tem seus limites muito bem definidos. Tá bom? Pode ser acessado, sim. A menos que você tenha documentos sigilosos com relação a N situações com que a gente possa enfrentar com relação à sociedade que a gente atende, as nossas gavetas também são locais que podem ser abertos. Tá bom? Então, tomar bastante cuidado com relação a isso. E mais em cima do espaço, a gente chega em alguns lugares, e eu me recordo de ter visto num setor de atendimento de uma secretaria, eu não tenho bem certeza, mas acho que era trânsito. E a senhora que atendia, a mesa dela cheia de fadas, bruxinhas, tinha um laguinho de pedra, né, uns negócios cheios de... Tem algum mal? Não. Mas se eu estou chegando e vou precisar de uma informação crível, né, uma informação de credibilidade, e uma pessoa atrás de um monte de fadinhas me dá uma informação, eu vou duvidar. Vocês entenderam? Porque, né, todos têm a sua crença, mas eu não vou aceitar que toda essa situação possa me dar credibilidade. Aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou para esta pessoa, vou utilizar meia hora do tempo dela, vou fazer um monte de perguntas, um monte de questionamentos, saio dali e vou procurar mais um setor para me dar esse serviço novamente. Então, esta pessoa vai dobrar o custo que ela tem para o setor público. Não é para a prefeitura, porque não é a prefeitura quem paga o servidor. Quem é que paga o servidor? É a sociedade. A prefeitura intermedia, né, o dinheiro que vem e para onde ele vai. Mas essa pessoa custa o dobro, sabe? Então, alguns cuidados a gente tem que... E eu me recordo, você fala de ser do setor de TI, quantas vezes o pessoal chega lá com o equipamento quebrado, quando você vai abrir, cheio de farelo dentro do teclado. Quantas vezes isso acontece? Sabe? Então, alguns cuidados devem ter. O seu setor de trabalho é um local formal.
E não interessa que você não atenda a população diretamente. Você deve manter um determinado nível de formalidade, inclusive com seus colegas. Porque ser colega de trabalho não quer dizer que são amigos. Trabalhei no mesmo espaço, gente, 19 anos. 19 anos. Eu entrei naquela unidade, eu estava grávida. As pessoas que trabalhavam comigo acompanharam o crescimento da minha filha, às vezes que eu a levei para o hospital, e nós acabamos desenvolvendo laços. Um dia, minha filha tinha ficado internada, e eu fui até a unidade para levar o meu atestado. E quando eu estou entrando na sala para falar com o meu chefe, muito rápida, porque eu tinha que voltar com ela para casa, estava uma colega lá dizendo assim, pois é, mas a gente não pode acreditar numa pessoa dessa, né? Porque uma pessoa que nos deixa na mão assim a qualquer momento. Como assim, a qualquer momento? Então eu peguei no ato, ele falou, que bom que você entrou, vem aqui, porque a colega aqui está falando exatamente de você. Vocês querem discutir? Eu falei, olha, doutor, se o senhor quiser me descontar, não tem problema. Eu agora estou com a minha filha numa ambulância e eu preciso ir para casa. Eu tinha feito uma cirurgia, tinha sofrido um acidente. Eu tenho que ir com a minha filha para casa, para colocá-la. Eu não tenho tempo para essa discussão. Mas existe uma legislação e nós vamos poder conversar sobre isso depois. Tá bom? Então, o fato de ser seu colega não quer dizer que é seu amigo. E outra coisa. Tomar cuidado com a familiaridade. O cara está... Aí, viado. Ô, negão, tudo bem? Sabe, a gente tomar uns cuidados com essas brincadeiras, porque isso não pode ocorrer. Certo? A qualquer momento, você pode ser acionado por conta de uma brincadeira. Fale que você está doido para falar. O que você quer contar? Não. Então, tomar cuidado. E a gente tem que tomar cuidado hoje, porque nós temos também o politicamente correto. Eu não sei se a Nara vai dar aula para essa turma, mas o Adriane Werner, ela vai tocar nisso. Politicamente correto. Nós temos que tomar cuidado. Sabe aquela brincadeira? O serviço de baiano. Tá bom? Ai, gente, vamos embora, que amanhã ainda é dia de preto. Toma cuidado. São os tipos de comentários que não se faz. Mesmo entre pessoas de igual condição. Tá bom? Porque você pode ser acionado por qualquer uma dessas situações. Então, tomar cuidado com as coisas que a gente coloca. Então, cuidados especiais que a gente tem que ter no serviço público. Vestimentas. Lembrem que vocês, enquanto nós estamos trabalhando, nós somos parte do sistema. Nós não defendemos causa própria. Quando alguém conversa comigo, lá no meu setor de trabalho, ele está falando com a prefeitura, com a Câmara Municipal, com o setor. Não está falando com você pessoalmente. E quando eu estou servidora pública, eu sou uma defensora da gestão em questão. Porque se eu não concordar com essa gestão, tiro o time, porque eu tenho que defender a gestão a quem eu estou servindo naquele momento. Mesmo que eu tenha atuado para o outro lado. Mesmo que dou. Mesmo que dou. Então, assim, cuidado. Ah, mas a maneira como eu estou vestida não quero dizer que eu sou mais eficiente ou menos eficiente. Gente, você não precisa... a menos que o setor te dê regras específicas de vestimenta, e se isso acontecer, ele tem que fornecer para você, olha, vocês têm que trabalhar de jaleco branco. O setor tem que fornecer o jaleco branco, não pode obrigar que você compre por conta. Mas ele fornece um jaleco branco, suja todo dia, você acaba comprando o seu. Mas existe um código de trabalho para que a gente possa trabalhar, né? Para que você possa se comportar. Então,
roupa muito justa, muito decotada, muito transparente, muito batida, muito furada, de time de futebol, de propaganda política, tudo toma muito cuidado dentro do seu setor. É contra a lei? Você vai ser preso? Pode ser punido? Não. Você perde credibilidade. Você entendeu? E se o nosso trabalho é exatamente esse, é fornecer para uma comunidade o sustentáculo necessário, se eu perco em credibilidade, se a minha população, se aqueles com quem eu trabalho não acreditam no que eu faço, eu não tenho função mais ali. Então, toma cuidado com vestimentas. E é assim, dentro de um código de bom senso. Ah, mas, prof, todo mundo tem bom senso. Ah, mais ou menos, gente. Bom senso tem a ver com óbvio. E o que é óbvio para um, não é óbvio para todo mundo. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando você fala em... Terminou o almoço, vou lavar a louça. Lavar a louça significa limpar a mesa, retirar, colocar tudo na pia, guardar os alimentos que tiverem que ser guardados, lavar toda a louça, secar, limpar a pia, limpar o fogão, varrer. Este, né, é o conjunto. E quando nós éramos crianças, a mãe tinha que sair por qualquer motivo e dizer assim, terminem de almoçar, lavem a louça, que eu volto às 3 horas. Quando ela chegava às 3 horas, o que acontecia? A louça estava lavada em cima da pia. Mas o resto não estava feito. Por quê? Porque a mãe dizia assim, gente, mas é óbvio que se você lavou, vai deixar a louça aqui agora em cima da pia? Não, não é óbvio. É óbvio para ela, não é óbvio para a gente. A gente tem que receber a ordem, né, criança? Tem que lavar. Tá, então você lava e você seca. Ela chega, a louça está em cima da mesa, porque ela não disse para guardar. Tá bom? Mas você lavou a louça, tem que saber, terminou de lavar, tem que limpar a pia. Mas tem que dizer, senão eu não sei. Então, o que é óbvio para um, não é óbvio para todo mundo. E mesmo o que é óbvio social, às vezes, não é o que se está procurando. Tá? Então, lembre, eu transmito a filosofia do meu local de trabalho. Essa é a minha obrigação. Fale, meu amigo. Ai, gente, olha... Só foi acumulando. E a pessoa foi ruim? Eu acredito, sabe? E não é só isso. Você vê as pessoas imprimindo o trabalho escolar da família, sabe assim, levando para casa caneta, papel. Daí diz assim, amigo, não pode. Mas isso é do povo, é nosso, é de graça. Não é de graça, né? A prefeitura, ela só, ou a Câmara Municipal, só intermedia a passagem disso. E olha, é muito comum mesmo acontecer, sabe? Você entrar, a pessoa faz academia, chega no serviço, tira o tênis, põe embaixo da mesa, aquele cheiro de chulé no espaço. Se sente constrangido. Se você constranger alguém, você também pode ser vítima da... Tomar muito cuidado mesmo. Olha, muito tempo no mesmo local, muito tempo mesmo, nos faz perder a noção. Falei para vocês, trabalhei 19 anos no mesmo espaço. A gente atendia a clientela, e eu aqui com um cliente, a minha colega do lado com o outro, e a gente batendo mal papo sobre supermercado, escola dos filhos, como se quem estivesse ali não escutasse, não fosse uma... Ele era um objeto, não sei dizer para você, talvez parte do mobiliário que passava pelas nossas mãos. A gente não acabava vendo aquele para quem a gente fornecia o serviço como uma pessoa. Isso, para mim, só foi mudar quando fui trabalhar perto da minha casa.
Porque daí as pessoas que estavam ali eram os meus vizinhos, os amigos da minha filha. E aí eu comecei a ver que eram pessoas. E pessoas que estavam ali porque tinham direito e porque tinham pagado por aquele serviço e tinham direito a um serviço de excelência. Então, muito tempo nos faz perder a noção da formalidade. A gente passa por conversas, dá risada, faz brincadeiras, conta piadas. Piada de loira, piada de não sei quem, piada de português. Você não sabe quem é que está nos escutando. Então, tomar cuidado com a familiaridade. E o local de trabalho não é nosso local particular. Foi numa mudança de gestão. Eu servi os últimos 12 anos no gabinete do prefeito. Numa mudança de gestão, o novo prefeito chegou e fez uma mudança de layout. Trocou tudo. Só que nós chegamos para trabalhar, estava tudo modificado. Tinha gente que surtava. Como assim mexeram na minha mesa? Ninguém tem o direito de mexer na minha mesa, de trocar o meu computador. Como não? Tem direito, sim. Teu local de trabalho tem direito, sim. Então, não é nosso, é de nosso uso, mas não de nossa propriedade. E lembre, em qualquer lugar onde você estiver, durante o seu horário de trabalho, você é servidor. Fora do seu horário de trabalho, você ainda é apontado. Fora do meu horário de trabalho, né, que se lasquem, não quero nem saber. Mas a gente toma alguns cuidados para não fornecer, né, arma, principalmente para a oposição. E o engraçado é que às vezes você é a oposição, mas está trabalhando, mudou. Você tem que aceitar essa gestão, mas fica sobre os olhares dos outros, tá? Então, cada ser humano pode escolher o seu caminho, mas a gente tem que tomar cuidado, porque sempre vai ter alguém andando atrás da gente, seguindo os nossos passos. E se ele diz assim, bom, o cara que trabalha na saúde fica fumando aqui o tempo todo, por que eu não posso, né? Eu vou lá, o médico diz, olha, fumar faz mal, amigo. Todo mundo sabe que fumar faz mal. O cara ali é médico, está aqui fora fumando, na unidade de saúde. Então, nos espaços públicos, a gente tem que tomar cuidado do que está fazendo. Porque essa pessoa pode vir depois a morrer de câncer e talvez um simples bom exemplo pudesse ter ajudado, né? Bom, eu quero, então, deixar bem claro. O servidor público é um profissional a serviço de uma comunidade. O setor público é um espaço formal de trabalho e que está a serviço de uma comunidade. Então, enquanto eu estiver lá, eu sou a cara, eu sou desse setor. E se eu não puder transmitir confiabilidade, eu estou gastando indevidamente o dinheiro de outras pessoas, tá? Uma das coisas que a gente vai falar agora, que é do nosso, é sobre protocolo em eventos públicos. Vocês planejam, ajudam a fazer eventos? Isso, quando eu estou falando de protocolo, não é número de processo, tá? É protocolo com relação a normas. Gente, como isso também é difícil, né? Vamos usar o termo etiqueta. A etiqueta das mídias sociais, das redes, ainda é muito difusa, né? Ela não tem um desenho, uma limitação correta. A gente às vezes fica muito perdido nisso também, né? Das redes sociais, né? Que você pode divulgar lá, às vezes o prefeito, você não pode divulgar muitas coisas do prefeito, né? Tem que ser do município, da prefeitura, do serviço que a prefeitura faz, tal. Mas do prefeito, às vezes o prefeito vem, busca um recurso, mas você tem que, as
palavras que você tem que colocar e, sabe, Colocar muita coisa dele, tirou no pé, né? Porque parece que você é funcionário dele e um funcionário de campanha, né? Exatamente. E não é isso. Exatamente. A nossa gestão passada lá era só o prefeito, que a outra pessoa que cuidava, né? E agora a gente mudou muitas coisas, assim, sabe? E até respeitando um pouco a legislação, né? Então tem que se policiar muito. Isso mesmo, gente. Inclusive para responder questionamentos em rede social, tá bom? Digamos, o prefeito, dificilmente vai ser ele quem coordena a própria rede social, né? Dificilmente é o próprio prefeito quem tem tempo, e não é porque ele não gosta, mas que tenha tempo de responder aos questionamentos que vem. Pode falar. Essas prefeituras eu vejo que todos respondem, né? E tomar muito cuidado. Então, assim, o prefeito tem a rede dele, pessoal, e dificilmente é ele quem faz. Normalmente ele tem um assessor. Se esse assessor que responde à rede dele, pessoal, é uma pessoa que está sendo pago pela prefeitura, isso dá uma encrenca. Vocês entenderam? Social. Mas é por isso que a gente se policia também a questão que vai ser colocado, né? As palavras que vão ser colocadas ali sobre o prefeito, referente ao prefeito, que muitas coisas não pode. Não pode, porque parece... Que está usando isso, exatamente. É isso. Se vai no portal do município, você tem que pensar muito bem o que você vai colocar. Portal do município. Coisa de município. Gente, e a linguagem é outra coisa, ser muito, muito cuidado, muito, né? Então, tenho certeza que vocês vão ver isso também. Termos como denegrir, não pode utilizar, né? Enfim, tem uma série de expressões que a gente sempre utilizou a vida toda e que tem que tomar o maior cuidado antes de... Porque, lembrando, nós somos servidores da população, estamos a serviço da sociedade, mas nós agimos conforme uma gestão. Mas não somos funcionários do gestor. Nós somos funcionários da sociedade, daquela casa, tá bom? Então tá. Eu perguntei para vocês se vocês planejam, se vocês fazem eventos, porque eu vou falar um pouquinho sobre protocolo de eventos. Então, é bastante difícil para a gente começar a conversar, porque os nossos trabalhos são diferentes. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, eu trabalhava no cerimonial da prefeitura. Mas a Secretaria de Educação tem sua própria equipe que promove seus eventos, a Secretaria de Esporte e Lazer, né? Enfim, cada secretaria tem um pessoal que trabalha com isso. Mas se eles precisavam de algo maior do que aquele trabalho mais comum da própria secretaria, nós entrávamos juntos para trabalhar, para dar o apoio, para fornecer esse apoio para essa secretaria. Porque a gente tem alguns contatos que não são tão comuns para que eles façam. Mas eu sei que tem prefeitura que é a mesma equipe que faz tudo para todo mundo. Então, vamos fazer de conta que quando eu estou falando para vocês é alguém que tem que fazer esse trabalho com certeza. Para todo mundo, tá bom? Então, para você trabalhar com cerimonial, para você trabalhar com eventos, para você trabalhar com protocolo, você tem que ser um mestre em detalhes, um artista em detalhes. Sabe por quê? Vocês já ouviram falar que alguém caiu, tropeçou, sei lá, porque enfiou o pé no canal de Suez? Não, a gente cai porque você enfia o pé num buraco na calçada. Você já ouviu alguém dizer que caiu porque tropeçou numa montanha? Não, a gente cai porque tropeça numa coisa pequenininha, em algo que você não estava olhando. Normalmente é isso, porque são os detalhes, são as coisas pequenas que podem nos derrubar. Então,
o promotor, o gestor, o coordenador, o cerimonialista tem que ser um artista de detalhes. Tem que ter um olhar atento para as coisas também pequenas. Então, digamos que vem uma verba do governo federal, uma verba extra de algum programa que alguém conseguiu, né, de alguma outra forma, para abrir uma escola, uma creche no seu bairro. Então, vem um ministro para assinar o repasse desta verba. Dificilmente, vocês planejando o evento vão esquecer de levar o documento para ser assinado. Dificilmente. Vai acontecer um evento, vai ser público, vai estar lá presente, patrocinadores, sei lá. Então, o documento, o contrato da assinatura, dificilmente você vai esquecer. Mas e a caneta? E isso aconteceu aqui, na nossa região metropolitana, vinha uma importante personalidade federal trazer um repasse de verbas para uma importante obra de uma empresa estatal, ou de economia mista, não me recordo, mas iam para trazer esse valor para terminar uma obra que era muito necessária para aquele momento. Então, tinha ministro, tinha senador, tinha governador de estado, tinha alguns prefeitos, né, de alguns municípios vizinhos, todo mundo ia se beneficiar com aquela determinada obra. Passaram, fizeram a visita na obra, aí tinha lá a banda da polícia militar, tinha mestre de cerimônias contratado, tudo bonitinho, tudo certinho. E a assinatura ia ser no alto de um andaime, era na obra mesmo, então a assinatura ia ser no alto de um andaime. Aí, quando as autoridades chegavam, o pessoal do cerimonial que estava ali, dava para cada um jaleco e um capacete devidamente higienizado, tudo direitinho, embalado. Quando a pessoa chegava, a autoridade, tirava o paletó, entregava ali, eles colocavam o paletó num cabide, punham o jalequinho, punham o capacete, subiam 2, 3 elevadores, iam até lá, enfim. Daí estava segurança federal, segurança estadual, segurança municipal, todo mundo cuidando ali, né? Quando subiu a última autoridade, o elevador ficou lá em cima e a norma era assim: quando vai ter, o mestre de cerimônias vai contar o que é o evento, e aí ele chama a assinatura. Quando ele chamasse a assinatura, a banda tinha que fazer um tananã, sabe, assim, negócio meio Ayrton Senna, assim. E aí o mestre de cerimônias: assinam o presente documento, o governador do estado, não sei o quê, fulano das tantas, é a banda, tananã. E o governador começou a se benzer. O que ele estava fazendo? Procurando caneta. Como todos subiram e tiraram os paletós, não tinha caneta lá em cima. E daí estava todo mundo procurando caneta. E a banda, tananã, tananã, e o mestre de cerimônias esperando e ninguém conseguia. E o segurança que estava lá em cima, porque a segurança ali próximo, o pessoal estava no chão fazendo. Ele estava lá em cima, olhando longe, né? E como ele tá com a atenção voltada, ele não estava vendo o desespero do povo ali em cima. E lá embaixo ninguém conseguia chamar. Inadvertidamente, uma pessoa pegou uma pedrinha e jogou na perna de segurança para ele olhar para baixo. Gente, isso é perigosíssimo, tá? Não façam, aconselho vocês a não fazerem isso. Porque se o cara está muito tenso com uma situação como a gente tem hoje, né, você dá uma pedrada nele e leva um tiro. Mas, enfim, eu juntei uma pedra e joguei na perna de segurança, quando ele olhou e dizia: abaixa o elevador, porque a gente lá de baixo não tinha como pedir para o elevador abaixar para o cerimonial subir com a caneta. E que quando subiu a última autoridade, o cerimonial ia subir depois. Ele subiu e ficou com o elevador lá em cima, ninguém conseguiu subir para levar a caneta, porque no governo lá, uma canetinha dourada, de ouro, uma coisa assim. Então, claro que isso não vai impedir que isso aconteça. Mas, gente, vamos falar de credibilidade? Devia estar, sim, de gente trazendo financiamento ali.
Estas pessoas, quando veem isso acontecer, além de achar engraçado e dar risada, internamente lhe surge o seguinte pensamento: eles não cuidam das coisas como deveriam cuidar. Eles são descuidados. Eles não são atentos. Eles não dão a devida atenção ao que é importante. Provavelmente é melhor eu levar o meu dinheiro para outro lugar para eu não perder o que eu juntei. Vocês entenderam? Que é isso que eu estou falando em vários graus de credibilidade? Detalhe, sabe? Uma vez aqui em Curitiba, foi uma Copa do Mundo, que ia ter jogo aqui, como a gente tem uma estrutura boa, né, de hotel, de tudo, aconteceram muitas reuniões da Copa do Mundo aqui. E era uma reunião num hotel chiquérrimo, maravilhoso. Então, vinham autoridades internacionais, nacionais, chefes de Estado. Então, o protocolo é mais ou menos assim. Preparado tudo, vem a polícia internacional, passa uma revista com um cachorro, com um negócio lá que fica vendo metal. Aí passa a Polícia Federal, daí passa a Polícia Militar, daí passa a Polícia Civil, daí passa a Guarda Municipal, daí passa porteiro, né? Todo mundo passa lá para verificar a segurança. Tudo pronto, todo mundo fez, se fecha, só vai abrir novamente a hora que entrarem as autoridades para evitar os problemas de segurança. Nisso, enquanto estava acontecendo, a mesa já estava arrumada. E tínhamos um patrocinador. Né? A Copa do Mundo tinha um patrocinador mundial, inclusive, o cara, né? O pessoal da grana. E a água era deles. Só que era água numa garrafinha de plástico, numa mesa chiquérrima. Alguém do hotel olhou e falou: ai, vai ficar muito mais bonito se colocar uma coisa assim muito elegante. E colocou na mesa umas garrafinhas d'água, um negócio que parecia um diamante, uma coisa lapidada. Lindo. Tinha as garrafas eram inclusive coloridas. Lindo, lindo, lindo. E foi muito rápido. Sabe assim, o pessoal que estava ali, ninguém viu que isso aconteceu. Porque o pessoal do hotel já estava ali dentro, né? E aí, está lá Globo.com, que vai começar a transmitir para o mundo e não sei o quê. Começa a contagem, 10, 9, para. Dá uma olhada na mesa, olha o patrocínio. Aí saiu o pessoal correndo, trocar as garrafas. Foi muito rápido, a gente trocou as garrafas novamente, continuou. 8, 7, 6, começou a transmissão para o mundo. Se alguém não tivesse visto e tivesse iniciado a transmissão com esta água, que eu acho, inclusive, que era de fabricação francesa, e estivesse sob a mesa, o patrocinador poderia dizer: se ferre, então. Vocês querem? Estou me retirando. E aí, um evento com um custo altíssimo poderia ter sido perdido para toda essa comunidade, por conta de detalhe. Às vezes tem detalhe que foge do nosso controle, né? Mas está aí. Então, tomar muito cuidado. A gente tem que ter olhos para detalhes. Um outro evento acontecendo aqui, a gente tinha em Curitiba uma secretaria que era dos direitos das pessoas com deficiências. E foi feito num lugar lindo, maravilhoso. Vocês não têm ideia que local maravilhoso, assim, tinha cascata correndo com pinhão, com pedra, quadros maravilhosos. Só não tinha rampa para subir cadeira de roda, só tinha escada. Quando a secretária está ali, o mestre de cerimônias está chamando o pessoal que ia compor aquela mesa, de repente ele chama a dita secretária, que era tetraplégica, quando não tinha por onde ela subir, e eu acho que, inclusive, a cuidadora dela não viu, chegou perto, olha, onde não tem por onde subir, um grupo de pessoas bem intencionadas foi lá e tentou levantar a cadeira. A mulher gritou apavorada, porque imagina, ela não tem controle nenhum. Aí, de repente, se sente içada, ela gritou. Então, não vou estou saindo daqui agora e vou acionar a justiça contra este evento. Corretíssima, concordem comigo. Corretíssima. Detalhe.
E se o promotor de eventos não tem um checklist sério e cuidadoso, ele pode não ver isso acontecer, gente. Pode não enxergar esse tipo de situação. Então, vocês são planejadores, vocês ajudam, construam suas planilhas de checklist. E assim, faz a reunião, define as responsabilidades, define data para cobrar essas responsabilidades e não deixem passar nenhum detalhe, porque é esse detalhe que vai derrubar. Num evento esportivo também aqui, um determinado parceiro ia nos fornecer a água para o evento, era um evento esportivo com crianças. Não sei se ia ter 3.000 ou 5.000 crianças, mas era um número enorme de crianças que iam participar. Então, assim, qualquer promotor de evento tem que estar no evento com antecedência. Não me chegue com 20 minutos de antecedência, porque se der problema, não dá tempo de resolver. Você tem que estar com muita antecedência. Nós chegamos lá e esse parceiro realmente levou água. Suficiente para todo mundo. Levou copo, levou lixeira, levou tudo. Só que a água, ela vinha numas torres que refrigerava a água, era ligado na eletricidade, e o evento era ao ar livre, e eles não tinham dito que precisavam da energia elétrica, porque se tivessem dito, você tem equipe e a gente tem estrutura para fazer isso. Eles não disseram, ninguém perguntou, ficou o... Bom, mas é óbvio que se a gente vai levar água ao ar livre, a água tem que ser refrigerada. Bom, é óbvio, mas é óbvio para quem? Entendeu? E eles foram, e foi isso que eles colocaram. Trouxeram as torres de água suficiente para água para toda a população ali, pronto, mas não tinha como acessar a água, porque ela só saía se você ligasse na energia elétrica. Deu tempo da gente resolver, mas não com a antecedência necessária. Por quê? Um secretário de educação que está chegando ali com 500 crianças, olha, não tem água, as crianças estão descendo do ônibus, viajaram 3 horas para chegar aqui para esse evento, não tem água? Não vou deixar as crianças ficarem, bota as crianças no ônibus de volta, vamos até um posto de gasolina, vou comprar água e dali nós vamos embora. Vocês imaginam que situação difícil poderia ficar? Porque alguém não conseguiu ver detalhes. Então, o planejamento de qualquer tipo de evento tem que ser muito minucioso. Façam checklist. Vocês já podem, inclusive, ter esses checklists prontos, impressos em pastas. Aí você só vai... depois eu vou passar para vocês também um pouquinho sobre ordem de precedência. Ordem de precedência é a ordem de importância que você chama as pessoas, que não é importância na realidade, né? É hierarquia, mas para que você tenha esse chamamento. E aí vocês podem utilizar que isso vai estar pronto. Mas o planejamento é o fator essencial para o bom desenvolvimento de qualquer evento. E não interessa se essa reunião tem 2 pessoas ou 20.000. Se não tiver devidamente planejada, ela vai dar errado. Sabe a lei de Murphy, né? Se tiver acontecido alguma coisa dar errado, ela vai. Então, a gente vai tentar minimizar o máximo possível as chances de que as coisas deem errado. Bom, então, eu coloquei aqui algumas fases da organização de um projeto de evento. E aí, deem uma olhadinha. Sabe assim, se eu parar para a gente discutir cada uma dessas fases, é 1 semana de curso. Os cursos de evento, de promoção de evento que a gente tem é de 1 semana. Então, mas, rapidamente, por que você está fazendo esse evento? Vem de onde? Vem da Secretaria de Educação? Qual é o objetivo? Então, não vamos mudar. O evento é uma audiência pública. Aí a audiência pública tem tema, tem objetivo, você sabe quem é a população que você quer, você sabe em que local, mas a audiência pública é uma reunião com características específicas. Para que uma audiência pública aconteça, eu tenho que responder a determinados critérios. A audiência pública não é assim, eu marco uma reunião, vai lá e eu chamo de audiência pública. Ela tem critérios. Eu tenho que ter ata, eu tenho que ouvir as pessoas. Porque se eu não ouvir as pessoas, não é audiência. Não interessa que ela me entregue por escrito. Por escrito não serve, daí não é audiência, é uma consulta. Então, a audiência pública tem determinadas características. Para que isso aconteça,
eu tenho que tomar determinadas providências. Tenho que consultar a lei orgânica do município, da Câmara Municipal, eu tenho que atender a determinados critérios. E a audiência pública, assim como outros serviços, ela é sujeita às leis. E aí o Ministério Público pode, inclusive, ser acionado e cancelar uma audiência se ela não estiver atendendo todos os critérios necessários, né? Então, assim, eu vou fazer audiência pública, vai ser para o pessoal lá da área de uma região rural, então, conseguir uma chácara lá, o pessoal tem acesso, é fácil de chegar. Tá? Então, tenho todos os... atendi a todos os preceitos necessários. Preciso levar o equipamento de som, o caminhão da prefeitura não está funcionando, não tem nenhum que possa me servir agora. Ah, tem um primo que tem um caminhão. Zé, faz favor aqui para mim, preciso levar um equipamento até a chácara lá. Não, é um sonzinho da prefeitura. Não, você não precisa montar nada, você só vem, leva, e para a gente, você faz isso de graça? Ah, obrigada, obrigada. Não, pode deixar o caminhão lá. O cara deixa o caminhão lá com o telefone dele, que faz frete, e aí todo mundo chega para a audiência feliz, e alguém da oposição olha o caminhão. Foi feito chamamento público para pedir favor de fazer o transporte desse som? Não, não foi feito. Ministério Público, eu cancelo essa audiência. E aí aquela comunidade pode perder uma creche, uma escola, uma rua, uma praça, não sei qual a situação que venha a ser resolvida com essa audiência ali, tá bom? Então, planejamento, critério e cuidado com todas as situações. Tá? E a gente tem que pensar, inclusive, na situação econômica, que é isso. Se vai ter café, eu não posso chegar lá para a panificadora de um conhecido que está lá e dizer assim, cara, teu pão de queijo é o melhor da cidade, a gente vai fazer uma audiência pública, acho que vai ter umas 20 pessoas. Você não tem como dar um salgadinho para esse povo, porque eles vão ficar aqui 2 horas. Ah, não, tudo bem, cara, vem, passa aqui, eu te dou. Não pode, não pode fazer isso, tá bom? Então, ou toda a sociedade pode servir, ou você não pode utilizar, tá? Organização de eventos é uma atividade paralela ao planejamento e ela tem ações específicas. E não interessa qual é o evento, se é um seminário, uma assembleia, uma audiência, uma conferência, uma palestra, uma reunião de trabalho. Eu tenho que responder a todos esses critérios aqui, de organização, de responsabilidade de dinheiro fiscal, legal. E aí eu vou passar para alguns objetivos. Uma das coisas que diz assim, como é que você faz para levar pessoas para um evento? Se eu estou promovendo um evento, né, a gente não inventa, vamos inventar uma determinada situação. Se você está promovendo um evento dentro do seu local de trabalho, você já sabe qual é o objetivo e quem são as pessoas que você tem que atingir. São as mães, são as crianças. Você tem que conhecer quem é seu público padrão e como chegar até ele. Daí não adianta eu querer colocar motorista, eu só preciso convocar motoristas de caminhão, mas eu vou fazer ampla divulgação disso na revista Vogue. São pouquíssimos os caminhoneiros que iriam se interessar em ter acesso à revista Vogue, que é uma revista de ampla circulação, inclusive na região, né? Responde aos critérios, mas não é o que funciona para o público que eu desejo. Eu tenho que conhecer para poder acessar esse público. E todas as diretrizes necessárias para esse evento, a gente tem que estar atenta. Tá? Levantar as planilhas, viabilidade econômica, social, cultural. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com o tipo de atração que a gente vai levar para determinado local. Foi feito num festival de teatro há algum tempo atrás, uma peça ali no Parque Tanguá, um lugar maravilhoso, tem um espelho d'água lindo, uma peça, eu acho que era de uma obra de Shakespeare, não tenho certeza, mas os atores vinham, eles atuavam, pareciam que eles estavam nus, né?
provavelmente alguns estavam mesmo. Eu vou te ser bem sincera, que de onde eu estava, eu fiquei com dúvidas se tinha alguma coisa sobre a pele deles ou não. Gente, tem próximo ali um recanto religioso de um determinado grupo, eles deixaram a gente doido por conta dos artistas estarem despidos. Eles acharam que era uma afronta. Não sei se é ou não, mas a gente tem, inclusive nisso, que tomar alguns cuidados, tá? E tem algumas coisas bem especiais que a gente toma cuidado, coffee break, almoço. Quando a gente promove um evento, então se você convida, né, você mandou lá um convite para a Secretaria de Educação, dizendo, está lá o que vai acontecer durante todo o evento, está lá 10 horas, breakfast. O que é o breakfast? Breakfast é uma refeição. E refeição, daí tem que ter água, chá, suco, café, leite, açúcar, adoçante, pão, frios, um doce, cachorro-quente, sei lá, é uma refeição. Mas se consta lá só coffee break é um intervalinho para um cafezinho. Daí você pode ter lá só o café pretinho, biscoito, água e sal e o biscoito Maria de maizena, que é o que é muito comum. E quem recebe o convite, está lá escrito breakfast, ele não vai dar para o servidor que vai representar aquele setor, não vai dar dinheiro para ele fazer uma refeição. Porque então breakfast ele já vai ter a refeição, não precisa. Agora, se ele manda o servidor chegar lá, é só café, o cara chega sem dinheiro para a refeição. Então, tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado também com o que coloca. Porque é legal esses termos, breakfast, coffee break, brunch, tá? São termos bonitos, mas a gente tem que conhecer qual é a utilização de cada um e em que horário eles podem ser servidos. Bom, dentro de qualquer evento, a gente pode ter cerimônias. Qualquer evento. Qualquer reunião, você pode ter cerimônias dentro desse evento. Cerimônia de abertura, cerimônia de encerramento, cerimônia de premiação, cerimônia de entrega de homenagem, cerimônias de inauguração, corte de fita, descerramento de placa, homenagens. Nós podemos ter várias cerimônias dentro de um evento. E cada cerimônia também tem características específicas, tá bom? Eu deixo lá no Word, gente, algumas sugestões, inclusive de roteiros, do que a gente pode fazer, tá? E como fazer com que isso aconteça. Então, quando eu vou fazer esse evento, eu tenho que promover um projeto. Dentro do meu projeto vem a organização e o planejamento. O que eu tenho que conter no projeto que eu vou fazer? Porque não é só assim. Alguém me liga lá da secretaria e diz assim, olha, a gente queria fazer um evento cultural com todas as crianças, porque nós estamos num momento muito difícil de violência. Então, nós queremos fazer aí um evento de cultura da paz. Vocês conseguem resolver esse problema para mim? Ah, claro, tranquilo, vou lá, alugo o espaço, o local. Pode fazer. Não. Eu tenho que fazer um projeto para que eu possa colocar tudo isso. Por que eu vou fazer? Quais são as minhas bases para desenvolver esse projeto? Quantas crianças? Qual é o custo que vai ter? O que eu preciso ter para essas crianças estarem lá comigo nesse momento? Tá bom? E até com hospedagem, se for necessário, de participantes, programação social, cultural, banheiro químico, local para lavar as mãos, onde jogar o lixo. Já vi coisas acontecerem assim, pavorosas, gente. Está lá o pessoal com o food truck, porque era um evento num parque, chegou um monte de food truck e não tinha onde eles ligarem energia elétrica. Porque até tinha, mas o cara que tem a chapeira não liga numa tomada normal dessa, ela tem que aguentar uma determinada carga. Uma estufa que faz café, sabe assim, você necessita de algumas coisas especiais. E daí, quem planeja, quem está organizando, tem que estar atento para todas essas situações. Então, eu tenho lá,
tem uma sugestão para que vocês possam olhar e não se perderem. Porque eu já vi isso acontecer em mais de uma vez. E isso pode causar um problema bem sério. O ambiente físico onde acontece o evento. Se você tem uma perspectiva de virem 100 pessoas, não faça num espaço para 70. Ah, mas daí ele senta nas escadas laterais. Oh, meu Deus do céu, está todo cheio, está chegando pessoal idoso. Como é que você vai fazer? Vai fazer essas pessoas ficarem de pé? Elas vão embora. E isso pode realmente vir as pessoas ficarem lá irritadas, fazerem baderneira, quebradeira, porque estão impedidas de entrar, porque não conseguem, porque está muito cheio, aglomerado. Aqui eu fiz uma seleção de alguns tipos de reunião, de alguns eventos específicos. Então, e cada um deles tem as suas características. Eu estou fazendo mais para frente, falando um pouquinho de cada um, mas só para dar uma ideia. Se vocês precisarem, o ideal mesmo é que façam uma pesquisa dentro da sua realidade, como é que você vai responder. Por exemplo, vamos fazer um seminário de cultura da paz. Tá bom? Vamos fazer para a Secretaria de Educação. O nome do seminário vai ser... Dentro desse seminário, eu vou ter palestra, vou ter conferências. Qual é a diferença de uma palestra e de uma conferência? A palestra pode ser de um especialista para uma plateia mista. São os pais de alunos, são professores, mas... eu posso também ter uma conferência dessa mesma pessoa que está falando. E aí ele vai falar só para professores, porque ele é um especialista e ele pode falar só para profissionais. Posso ter dentro desse seminário um congresso também. E nesse congresso vai ter lá o congresso dos professores que atendem crianças com deficiências múltiplas. E aí você vai ter um especialista falando para professores especialistas, mas ele também está oferecendo ali um equipamento diferente, ele está falando sobre tecnologias que estão chegando. Então, cada uma destas reuniões tem características específicas, elas podem estar inseridas umas nas outras, tá bom? Então, e as estratégias que você tem para montar isso, você tem que ter equipe de filmagem, equipe de mídia, se você tem interesse em que isso vá a público, que todo mundo conheça. Você tem que tomar cuidado com convite. Como é que você está mandando convite? Hoje, praticamente todo convite vai só por vias eletrônicas. É muito raro você ter os convites físicos, mas ainda tem. Mas lembrando, só uma parte. Prefeitura não convida ninguém, Câmara Municipal não convida ninguém, secretarias não convidam, prefeitos convidam. Secretários convidam, presidentes convidam, vereadores convidam, tá bom? A entidade não convida ninguém, mas os seus gestores convidam. E aí, se você vai fazer criação de peças gráficas, quem é que vai arcar com esse custo? Com banner, com coisas que estão indicando aqui vão até corrida, salões. Quem é que vai fazer? Gente, quantas vezes vocês chegaram em evento e o pessoal está lá escrevendo à mão numa folhinha de papel sulfite, banheiro com uma flechinha apontada, reunião de gestores, sala 4, colocada no meio da escada. Quando você olha para um negócio desse, você vai dizer, ih, reunião de gestores, Você já sabe que a coisa não foi bem cuidada. Você sabe que a atenção para que aquilo vá foi boa. Não foi de excelência. Porque deixou detalhes que são visíveis e prontos para todo mundo. Ali eu falo até de equipamento, gente. O nosso prefeito aqui de Curitiba, ele tem características físicas que exigem alguns cuidados. Por exemplo, ele não consegue sentar em qualquer cadeira, né? Porque ele é um homem muito grande. Então, não é qualquer cadeira. Então, cada vez que vai ter um evento que ele vai participar, a equipe de cerimonial vai na frente para preparar o espaço que ele vai utilizar para que seja de acordo. E, às vezes, a gente ainda passa maus bocados. Foi uma determinada universidade a fazer um evento na universidade e o prefeito foi convidado. Nós fomos até lá, preparamos tudo. Olha,
ele tem dificuldade para andar, ele precisa de apoio para andar o tempo todo. Então, ele vai entrar por esta porta e ele vai sentar aqui. O carro deixa ele ali, ele abre essa porta, ele entra e vem aqui. Quando ele desceu, o reitor da universidade foi até lá, até o carro, e falou: eu gostaria muito que o senhor visse uma determinada situação aqui dentro, contra o que, né, todo mundo já tinha planejado. Ele levou e aí subiu e acabou descendo o anfiteatro com o prefeito. Então, a cadeira dele era aqui, é um anfiteatro, né, tem degrauzinho, tinha um degrauzinho. Quando ele foi passar, ele tropeçou no degrauzinho, caiu e bateu com a cabeça na quina da panóplia. Panóplia é onde você coloca a bandeira. E ele bateu com a cabeça no cantinho da panóplia. Na hora, jorrou sangue. Aí você imagina, todo o evento da universidade foi prejudicado porque alguém resolveu que queria dar uma atravessadinha nas normas. Quebrou o protocolo e quebrou a cabeça do prefeito e de todo mundo. Vocês entenderam? A gente tem que trabalhar de uma forma a conseguir organizar. Existem coisas que vão fugir do nosso controle? Vão. Porque eu não tenho como dizer para o reitor: o senhor não pode, dentro da sua casa, convidar alguém para dar uma volta. Não tem como. É impossível. Mas ele conversou com a gente com antecedência. Ele poderia ter pensado nisso, porque como gestor, ele sabe quais são as condições para que as coisas aconteçam a contento. Inclusive por conta do tempo. Porque enquanto ele levou o seu convidado para dar uma volta, as pessoas que estavam aqui no auditório estavam esperando para começar o evento, né? Então, são várias situações que a gente tem que ver. A gente vai ter um minutinho de parada, então eu vou conversar aqui, mas eu vou voltar a esse assunto logo depois do nosso intervalinho aqui. A gente tem algumas, quando você faz um evento, tem as cerimônias de abertura, então a gente tem mesa principal, mesa diretiva, mesa de honra. Você sabe quais são as diferenças entre essas mesas? Nenhuma, tá bom? Com exceção de se for um momento de trabalho, que aí você precisa que seja dado como mesa diretiva, porque ela vai dar direcionamentos. Uma formatura, o reitor ou seu representante legal vai entregar um canudo para uma pessoa, e isto é um ato legal, vai investir esse cara para exercer medicina, para exercer direito, para exercer a sua profissão. Então, eu preciso desta mesa diretiva, ela não é só uma mesa de honra. Ah, mas é a abertura de um momento lá de esportes. Eu posso ter uma mesa de honra. Só atletas estão ali, né, que já participaram de momentos e que vai estar ali uma mesa só de honra. Mas eu já fiz uma mesa de abertura lá, né, para presentear, para incentivar os jovens. Então, mas fora isso, não temos muitos outros cuidados com essa nomenclatura. O que eu gostaria de dizer? Gente, se aqui tivesse acontecendo, está acontecendo um evento, né? Mas se aqui tivesse uma mesa diretiva de honra ou mesa principal, isto é a direita da mesa, tá bom? Levantem a mão direita de vocês. Vocês entenderam que está para o lado contrário? Aqui é a esquerda da mesa. Certo? Então, mas quanta frescura, né? Frescura. Eu vi num determinado evento uma autoridade se levantar, depois esperou a mesa ser montada, levantou e foi embora, porque o cerimonialista ele colocou no lugar errado, que ele deveria ficar no lugar de honra, que é a direita do presidente de mesa, se a mesa for ímpar. Porque se for par, não é mais a direita que ele está, né? Mas ele achou que ele não estava no devido local de a sua precedência, ele se levantou depois de formada a mesa. O mestre de cerimônias ia chamar o hino nacional, ele levantou, agradeceu aos seus vizinhos e se retirou. Tem mesmo. Tá, eu já estou colocando aqui qual é a lei e o que é que coloca. Gente, se é lei, e se ela for transgredida, o
Quem transgride uma lei comete um crime ou outras formas de transgressão. Ninguém vai ser preso, mas você pode desencadear alguns processos muito, muito difíceis. Vi num evento alguém colocar uma bandeira de ponta cabeça, bandeira internacional. O que acontece quando você coloca uma bandeira de ponta cabeça? Quer dizer que aquela autoridade está se rendendo a um país que esteja ali fazendo alguma pressão, seja guerra ou enfim, né? Ele está abrindo mão dos direitos daquele país. Sabe, assim, isso é muito sério mesmo. Se for ainda um representante legal de um país que o cara é meio pavio curto, é dali mesmo que já sai uma ameaça de bomba atômica, né? Que agora virou moda, né? Mas tô brincando, tem que tomar cuidado. Bandeira não pode estar encostada no chão, ela não pode estar arrastando no chão. Então está ali no texto também, eu coloco qual é a lei e o que ela diz do tamanho das bandeiras. As bandeiras, elas têm uma determinada proporcionalidade ao mastro. E ela não pode ficar arrastando no chão, a bandeira tem que ficar alta. Como é que você coloca as bandeiras? Então, eu vou falar agora com relação à mesa, e é a mesma lógica para as bandeiras. E as bandeiras ficam à direita da mesa. E o mestre de cerimônias fica à esquerda da mesa. Prof, mas lá na Câmara, lá não tem local à esquerda, porque a mesa é oval, ela termina, só tem a direita. Bom, então nós vamos arrumar a direita de forma que nós consigamos fazer com que o mestre de cerimônias não esconda as bandeiras e as bandeiras não fiquem na frente dele. Nós vamos ter que trabalhar isso de uma determinada forma. Outra coisa, bandeira não serve de pano de toalha de mesa, nem pano de placa, tá bom? Não pode fazer a inauguração e botar uma bandeirinha em cima lá, né, para todo mundo puxar a bandeira para descerrar a placa, tá bom? Isso consta em lei. Mas eu vou falar um pouquinho mais de bandeiras mais para frente. Estou falando da mesa, então coloquei a mesa. Presidente da mesa, presidente da sessão, ele é a principal autoridade, ele está na posição central. Se a mesa for ímpar, ele está no meio. Segunda autoridade, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Se for uma mesa par, o que eu sugiro para vocês nunca façam, porque quase ninguém conhece essa norma. E se uma autoridade não conhece e ele acha que ele deveria estar à direita e você o coloca à esquerda porque a mesa é par, ele é capaz de fazer um forféuzinho ali. Você não está fazendo nada errado, mas para que causar essa situação? Então, se for par, você imagina uma linha média que corta a mesa no meio e a maior autoridade fica à direita desta linha média. E a segunda, à esquerda. Daí direita, esquerda, direita, esquerda. Prefeito e vice-prefeito, se for mesa par. Se for mesa ímpar, prefeito e vice-prefeito. Tá? Mas tem aqui, tá? Então, tem os desenhos que eu já vou mostrar para vocês. Então, tomar cuidado quando a gente fizer esse tipo de seleção. Por isso eu sugiro para vocês, eu tenho lá uma lista de precedências com um número. Então você está na porta lá, está recebendo. Chegou o vice-prefeito, olha na lista, vice-prefeito é 3, coloca o número 3 e o nome do vice-prefeito. Aí quando vai para a mesa, que vai lá para o mestre de cerimônias, ele coloca em ordem numérica e ele chama por essa ordem. Você não erra nunca. Esse aqui do governo, né? Entrega de Ambulância. Vamos dizer assim. E nas cadeiras, assim, que aqui no governo, eles não fazem mesa, eles fazem cadeiras, né? Uhum. Cadeiras. A gente chama, sempre mesa, sabe? Mesa, né? Tá. E eles colocam na cadeira O nome. tal. Se é uma equipe bem organizada, você sabe todas as pessoas que foram convidadas e aonde elas sentam. E se você tem autoridades obedientes. Porque
um evento recente numa determinada cidade do interior, era aniversário da cidade, a mesa composta pelas autoridades. O mestre de cerimônias terminou de montar a mesa, o prefeito levantou, pegou o microfone e falou: então, agora eu quero que você chame para vir para cá o último ex-prefeito, fulano das tantas, outro prefeito que está ali, a mãe do prefeito que já faleceu, desse prefeito que... E aí ele foi colocando outras pessoas na mesa, bagunçou tudo. Tudo bem, você tem que saber fazer o correto, tá bom? A autoridade não sabe, mas você tem que saber. Se possível, você tem que orientá-lo. Não, se for bem organizado, se você tiver o controle de toda a organização, isso corre maravilhoso, porque né, é muito fácil, a autoridade chega, bater o olho onde ele está e ele já se coloca naquela cadeira, maravilhoso. Que não é muito comum, né? Mas é muito bom que isso aconteça. O prefeito só perde em precedência para o governador de estado e para o presidente da República, tá bom? Então, assim, num evento público do município, o prefeito é sempre mais alta autoridade presente. Ele só perde para o governador e para o presidente. Eu tenho 3 ministros, 2 senadores, 2 deputados federais. De quem é a precedência, quem é o presidente, é o prefeito. Tá bom? Ele é uma autoridade maior, certo? A gente, às vezes, fica numa situação muito difícil, por exemplo, se o evento é da universidade. Digamos que a Universidade Federal está inaugurando um campus lá e que a prefeitura que vai fazer a organização e administração daquele campus, lá, um determinado setor. Aí está lá o reitor, o evento é da universidade, o reitor é o anfitrião. Então, o que a gente faz? Isso é artifício, gente. Isso, né? O que a gente faz? Assim, convidamos, chamamos para vir ao palco, para assumir o seu lugar, enfim, como vocês decidirem pelo enunciado, o nosso anfitrião, o reitor da Universidade Federal do Paraná, professor fulano professor doutor fulano das tantas, acompanhado do prefeito da cidade de Curitiba. Você entendeu? Você dá para colocar os dois ao mesmo tempo, para você não criar nenhuma situação de constrangimento, tá bom? Mas isso é um artifício, porque é o prefeito que é o presidente daquela situação, porque é um evento que a prefeitura do município e que a prefeitura tem encabeçamento, tá bom? A gente só cria. E daí o que você faz? Você dá a primeira fala, a fala do anfitrião para o reitor, que é quem vai dar as boas-vindas, sejam todos bem-vindos, não sei o quê, obrigado, prefeito, pela sua presença aqui na nossa humilde inauguração, não sei o quê, tá bom? E a última fala é do prefeito, porque daí ele escuta o que todo mundo fala, costura e fecha, tá bom? Continua sendo presidente? Depende do tipo do evento. Depende do tipo de evento. Por exemplo, é uma entrega de títulos do cidadão honorário. É da Câmara Municipal, o presidente é o presidente da Câmara, mas o prefeito está presente, ele vai ser chamado para a mesa, mas não é dele, não é da organização dele, tá bom? Aí é o precedente do segundo. Aí você vai abrir essas situações e tomar alguns cuidados para não causar, porque são 2 poderes diferentes, tá bom? Mas eu coloco mais ali. É um evento da prefeitura, tem 5 secretários municipais e o prefeito. Não precisa da fala para os secretários. O prefeito pode falar em nome de todo o executivo. Assim como se tiver o presidente da Câmara, eu não preciso da fala para nenhum vereador mais. Ele fala em nome do legislativo. Mas é um evento lá da Secretaria de Meio Ambiente. Você pode dar uma fala para o secretário, ele que abra como anfitrião, e aí o prefeito fecha, tá certo? São as nossas jogadas de cintura. Teve a Paixão de Cristo, foi em Londrina, no teatro. Ai, maravilhoso. A população não pegou leve.
Mas eu achei que faltou cintura para controlar a situação. Gente, mestre de cerimônias não é um profissional qualquer para resolver a situação. Eu quero dar uma paradinha agora, vamos tomar um cafezinho, a gente vai voltar e eu vou voltar no mesmo assunto, tá? Vamos lá.